Boa noite, pessoal. Que Deus venha abençoar aí o seu finalzinho de domingo, né? Domingo tá acabando, né? A segunda-feira vem aí. Que Deus venha abençoar a sua semana, venha te dar uma semana de bênção, semana de vitórias, no nome do Senhor Jesus. Sabemos que lutas virão, né? Mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto aqui, né? Que está lá em Lucas, capítulo 11, né? Que fala sobre a oração, né? Quantas vezes nós oramos pedindo algo a Deus, não é verdade? Quantas vezes nós oramos pedindo uma bênção, não é? Oramos pedindo uma libertação, uma transformação na nossa vida, sonhos, projetos que nós temos, nós queremos realizar, nós falamos com Deus, né? Mas às vezes nós esquecemos que nós só precisamos de uma coisa para alcançar tudo aquilo que nós sonhamos, que nós desejamos. Amém? E aqui Jesus mostra isso, Jesus nos ensina isso, né? Que está lá em Lucas 11, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui Jesus está falando de uma coisa, só que muitas vezes, né, nós entendemos isso aqui em relação a tudo, né? Nós imaginamos que Jesus está falando sobre qualquer tipo de coisa, e não, Jesus está falando de uma só coisa, que é o que nós precisamos para alcançar tudo na nossa vida, né? E continuando aqui, e qual o pai dentre vós que seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Presta só atenção no que Jesus vai falar agora. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Entenda uma coisa, cristão. Eu estou falando para você que é cristão, você que é crente, você que busca a Deus, você que tem uma vida de oração, você que está buscando a Deus em relação a algo na sua vida. O que você precisa é do Espírito Santo. É disso que você precisa. Para você alcançar qualquer outra coisa na sua vida, você precisa orar pedindo o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo é tudo que você precisa ser cheio dele. Por isso que Jesus disse, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantas vezes nós estamos buscando coisas que são passageiras? Ah, irmão, mas eu estou precisando de um emprego. Tudo bem. Ah, irmão, eu estou precisando me casar. Tudo bem, irmão. Não é errado buscar essas coisas. Agora entenda bem, você vai alcançar tudo isso quando você tiver em você o Espírito Santo. Por quê? Por que você vai alcançar tudo, né, que você necessita quando você tiver o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Irmão, a gente não chega a lugar nenhum sem a sabedoria. Já parou para pensar nisso? E sabedoria não vem só de ler um livro. Sabedoria, não adianta você ficar buscando nas coisas. A sabedoria vem de Deus. Ele que abre o seu entendimento. Ele que te faz entender a revelação da palavra. É o Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos buscando coisas que são passageiras, estamos buscando o que Jesus disse, que é o pão que perece,
e estamos esquecendo que a vida espiritual é a mais importante. Quando é que nós vamos entender que tudo começa no mundo espiritual? Amém? Eu não estou dizendo para você ficar a sua vida toda em oração e esquecer do resto da sua vida, das outras coisas. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você alcançar o espírito de sabedoria, você vai buscar o conhecimento. Porque o espírito de sabedoria ele vai conduzir você a alcançar o conhecimento que você precisa para vencer nessa área. Os irmãos estão entendendo? Jesus está dizendo aqui, buscai e achareis. Batei e a porta irá se abrir. E ele diz aqui no capítulo 13, eu achei muito interessante isso. As pessoas, às vezes, quando fala pedir e dar-se-vos-á, né, a pessoa peça isso o quê? Aqui Jesus está falando que se eu pedir o casamento, Deus vai me dar. Não, mas você não precisa só do casamento, irmão. Você precisa do Espírito Santo. Você acha que você vai dirigir um casamento, vai ter uma vida conjugal abençoada sem o Espírito Santo? Você acha mesmo? Não se iluda não, irmão. Você precisa ter sabedoria do alto para ter uma vida de um casamento abençoado. Você precisa ter uma vida espiritual fortalecida para que você venha ter um bom emprego, ter uma vida financeira firme, abençoada. Ah, irmão, mas tem pessoas que não têm e alcança. Mas e a vida espiritual delas, como é que tá? Você acha que elas têm paz? Você acha mesmo? Irmão, entenda uma coisa. Você precisa do espírito de sabedoria. E como é que eu posso provar para você que o Espírito Santo é o espírito de sabedoria? Não precisa abrir lá, eu vou abrir para você ver. Está lá em Isaías, capítulo 11. Olha o que Isaías fala sobre o Espírito Santo. Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 4. Olha o que ele fala. Aqui ele está falando do Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência. Você tem sido sábio, irmão? Você tem alcançado o Espírito Santo? E ele continua dizendo, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Como você espera ter domínio próprio se você não tiver o Espírito Santo? Como você espera resolver as situações da sua vida sem o Espírito Santo? Não adianta, irmão, você alcançar coisas materiais, as coisas dessa vida, buscar tanto as coisas materiais sem o Espírito de sabedoria. Você vai perder tudo isso. Se você alcançar, você vai jogar fora. Porque você não tem sabedoria para administrar. Você precisa do Espírito de sabedoria, do Espírito Santo, do Espírito de mansidão, do Espírito de domínio próprio, Espírito de paciência, para você ter uma vida abençoada. Então, guarde isso que Jesus está falando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Ele diz aqui, ó, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Versículo 13. Porque se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pede ao Senhor o Espírito Santo na sua vida. Prepare o seu corpo, prepare a sua mente para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não vai habitar no corpo sujo. Você está em pecado? Santifica a sua vida. Comece a fazer um jejum. Comece a consagrar sua vida ao Senhor. Prepare o seu coração para você receber o Espírito Santo, irmão. Porque através do Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria, você vai ser uma bênção. É disso que você está precisando. Do Espírito Santo, do Espírito de sabedoria. Ele vai te guiar para pastos verdejantes.
Amém? Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.